Fala galera, tudo bem? Eu sou Jonathan Souza e vim contar um pouquinho para vocês do meu testemunho, da minha história de vida e de algumas coisas que aconteceram comigo dentro do hospital quando eu sofri acidente, algumas experiências. Vamos lá então, sim. No dia 14 de julho de 2018, eu fui trabalhar, peguei minha moto, saí para trabalhar e sofri um acidente ocorrido devido a uma linha de cerol. Então, tive uma linha de cerol que pegou no meu pescoço e eu perdi o controle da moto e bati na traseira de um caminhão. Tive fratura exposta de clavícula, quebrei punho, fraturei minha coluna na altura T10 e do dia 14 de julho até mais ou menos dia 27, 28, eu praticamente não lembro muita coisa. Eu tenho alguns flashes de memória, embora eu não estava em coma, mas eu tenho flashes de memórias do que algumas pessoas falaram comigo, algumas coisas que eu via, mas muito pouco, né? Mas vamos lá. Vamos começar aqui com embasamento bíblico. Jeremias 29, 11 diz assim: pois eu bem sei os planos que estão projetados para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, assim, poucos dias antes de eu sofrer acidente, poucos dias não, meses antes de eu sofrer um acidente, eu tenho um amigo, o nome dele é Thiago. Ele sofreu um acidente 2 anos antes, né? Ele sofreu um acidente no qual ele ficou também paraplégico, também cadeirante. E por incrível que pareça, antes de eu sofrer meu acidente, a gente estava muito próximo. Então, assim, era um momento que eu via ele praticamente todos os dias, todas as semanas, não ficávamos sem nos falar. Eu comecei a fazer um trabalho ali na casa dele lá. Então eu ia na casa dele, estava indo na casa dele todos os dias. Então, assim, depois que eu sofri o acidente, eu parei um pouco para pensar e vi que ali era Deus, às vezes, me preparando para aquilo que eu iria enfrentar, né? O que estaria por vir também, através da vida dele ali, vendo as lutas, as batalhas que ele enfrentava também, por mais que demonstrasse, né? E demonstra até hoje ser uma pessoa tranquila, forte, que soube enfrentar isso normalmente, né? Com fé, com esperança. E de alguma forma aquilo ali também me ajudou a entender. 2 Coríntios 3:4 fala assim: Coríntios 3:4 fala assim: Não combina os caldos, né? Então, eu vejo que ali foi um preparo de Deus. E em 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4 fala assim: bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em todas as nossas atribulações, para podermos consolar os que estiverem em algumas tribulações com o consolo com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, o que é que eu vejo nisso? Nessa aproximação que eu estava ali com esse meu colega ali, né? E de alguma forma tentando passar para ele ali também um consolo de tudo que tinha acontecido, demonstrando aquele apoio,
tendo minha empatia, uma resiliência, ou seja, dando o suporte e o consolo. Eu mal podia imaginar que logo em seguida, mais para frente, eu iria estar sendo consolado por estar passando pela mesma prova que ele também estava passando. Então, assim, isso demonstra o cuidado de Deus, o carinho de Deus, tanto com a minha vida quanto com a vida dele. Então, assim, a gente, né, tem aquela mania de dizer que a vida, ela nos dá a prova para depois nos ensinar, né? Nesse caso, eu acho que eu fui ensinado antes da prova, porque através da vida dele, eu consegui, depois que eu sofri o meu acidente, eu me aceitei muito mais fácil, eu entendi o que tinha acontecido comigo. Então, assim, olhando para ele, vendo como ele era antes do acidente, depois como é que ele ficou, como que ele aceitou tudo isso, entendeu aquele propósito, isso também acabou me dando forças para também suportar essa luta. Então, assim, eu acredito que também essa minha aproximação dele era Deus me guardando e de alguma forma me preparando para tudo que iria vir, né? Então, eu sofri o acidente no dia 14 de julho. Demorei 14 dias do meu acidente até a minha cirurgia de coluna. Eu fiz minha primeira cirurgia ainda no hospital de Betim, né, que foi o hospital que eu tinha sido levado do meu acidente. Então eu fiz uma cirurgia que eu tive fratura exposta de clavícula e enfrentei uma barreira ali durante 10 dias para conseguir uma transferência para um hospital base onde eu pudesse fazer a cirurgia de coluna, que em Betim não fazia. Então, assim, minha coluna ficou ali sendo comprimida ali por mais 14 dias, até 10 dias para me conseguir transferir. Então teve essa luta, essa batalha, esse impedimento. Jonathan, se você tivesse feito a cirurgia no dia que você sofreu o acidente, será que hoje você estaria na cadeira de roda? Não sei, eu acredito nos propósitos e nos planos de Deus. Se fosse para mim ter feito, eu teria feito antes, né? Mas aí fui pro hospital, pro Santa Casa, e 14 dias depois eu fiz a cirurgia de coluna. E na minha cirurgia de coluna, eu posso dizer para vocês que ali foi meu primeiro contato. Já tive outras experiências com Deus, já tive outras experiências, né? Já participei de encontro, acampamento, várias coisas relacionadas dentro da igreja. Só que esse dia eu tive um contato profundo com Deus no dia da minha cirurgia. Embora eu não lembre de muita coisa, mas essa para mim foi uma visão. Eu sei o dia da minha cirurgia, fui fazer a cirurgia, e como era uma cirurgia de coluna, eu não deitei de barriga para cima, olhando para os profissionais. Ou eu estava de lado ou de barriga para baixo, eu não lembro. Só que quando eu estava fazendo essa cirurgia, eu tive uma visão, como se eu estivesse de frente para os médicos, todo mundo de branco. Eu só conseguia ver os olhos das pessoas, não dava para ver nada, que estava todo mundo de branco, a claridade da luz em cima e todo mundo de branco, muito, muito branco. Muito branco, 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 as cores. E ali naquela cirurgia ali, ainda com um temor, eu pude sentir um toque nas minhas mãos. E foi subindo esse toque, acariciando minha mão, até chegar na minha cabeça. E um cafuné, sabe aquele carinho quando a pessoa está fazendo um cafuné na sua cabeça? Ali aquele cafuné. E naquele momento ali, eu senti um fervor e um arder no meu coração, um clamor que queimava dentro do meu coração, uma voz que dizia assim: não se preocupa, vai dar tudo certo, eu estou aqui. E ali eu tive a certeza que era Deus falando comigo, que Ele estava ali naquela cirurgia, naquele momento,
E aquilo ali me tranquilizou de uma forma tão assim, sobrenatural, que assim, eu fiquei em paz naquele momento. Então assim, eu tinha certeza que iria sair tudo bem naquela cirurgia. Então assim, esse foi o primeiro contato, esse foi o primeiro agir que eu... Primeiro assim, a experiência que eu tive dentro do hospital, né? Porque eu falo que acho que o primeiro milagre aconteceu a partir do momento ali do meu acidente. O fato de eu ter sofrido o acidente, não ter morrido, não ter acontecido, né? Eu estar vivo já foi um milagre. Então essa parte do dia da cirurgia foi a minha experiência com Deus. E fiz a cirurgia, fui encaminhado para a unidade de tratamento intensivo ali, né? Depois da cirurgia você vai para esse setor. E eu fiquei ali por 5 ou 6 dias. Mas ainda estava um pouco grogue. O corpo não estava reagindo tão bem. E nesse momento ali também teve um divisor muito interessante, que eu já também não sei se foi uma alucinação ou já foi a parte foi também uma visão, que eu estava ali depois da cirurgia, né? Então em recuperação, e eu tive, acho que estava no 4º dia, se eu não me engano, não sei se eu estava tendo alguma alucinação, mas eu vi que o médico estava conversando com a enfermeira e disseram que se no outro dia eu não melhorasse, eles teriam que me induzir ao coma, né, e me entubar para que o corpo não sofresse, já que estava sofrendo muito, né, para gastar menos energia, porque eu não estava reagindo ali à expectativa deles. Então no outro dia eu teria mais um dia para reagir, senão seria entubado. Mas, e ali, né, eu ouvindo aquilo, fiquei um pouco desesperado ali, e comecei a clamar a Deus ali em mente, né, em coração, para que Deus pudesse fazer alguma coisa, né. E no outro dia de manhã, a assistente social foi lá visitar, saber como é que tava, perguntar se eu queria alguma coisa, né, também. Então assim, eu sei que eu pedi que eu precisava de falar com os meus filhos, eu precisava de ouvir a voz deles, eu precisava de conversar com eles, né, era o meu desejo. E olhando pelo contexto, eu acredito que, imagino eu que naquele momento ali foi meio que eles permitiram meio que, como se eu não melhorasse, eles teriam que me induzir ao coma, me entubar, e esse processo ele é muito invasivo e ele não sabe, a gente não sabe o que acontece depois disso, né? Então depois que você é entubado, é induzido ao coma, qual é a resposta do seu corpo para isso? Se você vai voltar, como você vai voltar, é uma incógnita. Então eu acredito que ali foi meio que em tese, eu vejo hoje assim como vamos realizar um último pedido, sabe? Que talvez eu não resistisse. Então poderia ser a última vez que eu ouvisse a voz dos meus filhos, a última vez que eles iriam ouvir minha voz. E elas permitiram que eu pudesse ouvir a voz deles. Eles eram bem novinhos na época. Meu menino tinha 2 anos, minha menina tinha 3. E assim, ouvir a voz deles naquele momento ali foi assim, acho que o combustível, sabe, a vitamina que eu precisava para o meu corpo reagir, sabe? Então assim, eu consegui conversar com eles, aí eu não lembro se foi um áudio que eu mandei para eles me responderam em áudio, ou se foi ligação mesmo e a gente conversou em ligação. Mas eu sei que no outro dia, no caso, eu iria ir para ser entubado,
e induzida ao coma. Mas depois que eu falei com meus filhos, né, teve tudo isso, meus parâmetros todos voltaram ao normal, e em vez de eu ser entubado, em vez de eu ser induzido ao coma, eu fui transferido para um quarto, né? E Jeremias 33:3 fala assim: chama por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então, assim, eu vejo que Deus, ele ouviu o meu clamor ali naquela madrugada ali também, mesmo em pensamento, sabe? Ele ouviu o meu clamor, eu consegui falar com os meus filhos, então, assim, ali foi como sabe quando já viu aqueles filmes que a pessoa tá meio que desfalecendo, vem um médico e injeta uma adrenalina no corpo e a pessoa volta? Foi meio que isso. Então, assim, eu ouvi a voz deles, ouvi: papai, eu te amo, volta logo. Aquilo ali parece que é o que meu corpo precisava, sabe? O que eu precisava ouvir naquele momento. E no outro dia, para a honra e glória do Senhor, em vez de eu ser induzido ao coma, em vez de eu ser, né, ter feito isso comigo, eu fui transferido para um quarto. Graças a Deus eu fui transferido para um quarto, né? E lá eu vejo que Deus lá continuou cuidando de mim. Então já tava, aí daí para lá eu já lembro de tudo que aconteceu, já tenho mais a memória dos restos dos dias, de como eu estava lá, de quem ia me visitar, de tudo que acontecia, do que falavam comigo. E lá eu tive uma batalha mental muito grande, né? Uma batalha mental, espiritual. Então, assim, lógico que sempre alguém ia lá, a gente conversava, e as pessoas, uma ou outra pessoa sempre fala comigo, né, a seguinte frase, que eu acho que todos nós escutamos essas frases de vez em quando, né, quando acontece uma coisa não agradável, que fala assim: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E essa palavra ecoava demais em minha cabeça. Então, assim, por mais que eu estava bem, conversando com todo mundo, eu não gostava, nunca gostei de demonstrar fraqueza, tristeza, independente de qualquer coisa. Eu tenho isso comigo até hoje. Então, assim, eu tenho aquilo que eu busco Deus muito no meu oculto, sabe? Então, assim, nas noites, se eu tiver que chorar, eu vou chorar durante a noite. Eu e Deus, eu e Deus. E com essa palavra de a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e essa luta mental, guerra espiritual o tempo inteiro na minha cabeça, isso ficava martelando na minha cabeça toda vez, e uma dessas noites, né, todo mundo dormindo, eu ali também deitado, virado de lado, com os olhos fechados, para ninguém ver, nem ninguém ouvir. Então era um clamor mais eu e Deus em espírito. Eu comecei a questionar: poxa, Deus, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas me mostra onde está essa bondade em tudo que eu estou vivendo. O que tem de agradável nisso? O que tem de perfeito? Porque eu sabia o que me esperava. Eu já sabia qual que era, o que estava me esperando. Eu sabia qual que seria a minha realidade. Então, assim, onde estaria a perfeição nisso tudo? E durante essas madrugadas, esses questionamentos, muitas das vezes sem resposta, né? Mas teve uma dessas noites que Deus ele né, falou comigo também. Vamos lá, João 5:14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se perdimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então,
pedindo ali Deus ali uma confirmação, por que aquilo tudo, onde está, onde estava a perfeição, o que tinha de bom em tudo aquilo que eu estava vivendo e o que seria bom, né? E Deus ele me fez recordar, me indagou, né? Na verdade, é como se a gente tivesse eu tive uma experiência, uma conversa muito interessante, como se estivesse conversando claramente com Deus, e ele me indagou assim que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque a vontade dele, e é bom deixar claro, gente, mas ela também nos fala que a palavra se renova. Então, assim, às vezes uma palavra que para mim hoje tem um significado, para outra pessoa vai ter um outro significado, vai depender do contexto, vai depender de como, do que essa pessoa está passando naquele momento. Então, por isso que a palavra de Deus ela é viva. Então, assim, ela se renova a cada dia. E nessa parte, né, de Deus, da vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável, Deus ele indagou no meu coração ali que a vontade é diferente, existe uma diferença entre vontade e permissão. A permissão é uma coisa, a vontade é outra. A vontade de Deus não era que Jesus viesse na terra, sofresse o que sofreu e morresse na cruz. Essa não era a vontade de Deus. Mas foi permissão, Deus permitiu que isso acontecesse, porque para que a vontade dele fosse cumprida na minha e na sua vida. Jesus passou por tudo que passou para que a vontade do Pai se cumprisse na minha e na sua vida. E qual que era a vontade de Deus em tudo isso? Qual que é a vontade de Deus para nós? Qual que é a vontade de Deus para você? A vontade de Deus ela não tem a ver com a nossa vida terrena. Jesus ele veio, ele morreu na cruz, ele foi crucificado, ele foi um sacrifício vivo para que eu e você tivéssemos salvação eterna. Então a vontade de Deus para minha vida e para sua vida é a salvação. E veio claramente em minha mente, a questão de que olha como vai ser bom, olha como vai ser perfeito e como vai ser agradável no último dia, no dia do juízo final. Deus abriu o livro da vida e te chamar pelo nome. Ele falou assim, imagina eu te chamar pelo nome. No dia, no juízo final, te chamar pelo nome, te chamar de filho meu, te colocar na mesa comigo. Você acha que tem algo, essa não é uma vontade boa, perfeita e agradável? Porque a vontade de Deus para mim e para sua vida é a salvação. Ela não é, a vontade dele não é que a gente tenha tudo nessa vida, do bom e do melhor, que não é isso. Deus ele não se alegra com a tristeza dos filhos dele. Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Ele permite que aconteça para que os propósitos dele possam se cumprir em nossas vidas. Tem outro texto aqui que é em Tessalonicenses, e esse texto ele é maravilhoso. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo que a vontade de Deus nas nossas vidas é a salvação? A vontade de Deus nas nossas vidas é a salvação. Tem outro texto aqui muito interessante. Eu deixei tudo anotado, né? Porque a gente tem que compreender que permissão ela é diferente de vontade, né? Deus permite que aconteçam certas coisas em nossa vida para que o propósito dele seja cumprido. Então, assim, independente do que a gente tenha passado, estejamos passando, tem um propósito para aquilo, né? E
Então, assim, esse texto de Tessalonicenses é muito interessante, né? Para você ver que onde fala, né, que Deus ele não nos destina a ira, ele não quer nos ver sofrer. Ele, né, através do teu filho Jesus, ele veio nos trazer a salvação, que é a vida eterna, ou seja, é a glória. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. 2 Coríntios 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, toda tribulação que a gente está passando agora, tudo que a gente, todas as nossas lutas, tudo isso que estamos passando agora, serve para nos moldar e para nos preparar para algo maior, sabe? Para uma glória que a gente não, que é imensurada. Então, assim, o momento que estamos passando hoje, no meu caso, por eu estar numa cadeira de roda, as dificuldades, tudo isso que acontece na minha vida hoje, é Deus me moldando, me preparando para coisa maior, algo melhor ainda, né? Então, assim, não importa o que a gente está passando, não importa se o vento está forte, se o barco está quase virando, permaneça dentro do barco, porque enquanto Jesus estiver dentro do barco, ele não vai afundar. Então, não saia, continue clamando, continue confiando, continue acreditando que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus para mim e para a sua vida é a salvação eterna. Não vai ter nada mais perfeito, mais agradável do que isso. Então, do que adianta, a palavra até nos diz, do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta você ter o melhor dessa terra, ter fama, riqueza, não passar nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento? É claro que a gente não quer passar aí por nada disso, mas do que adianta você não passar por... Você vai, não passa por nada disso, mas chega no último dia ali, no dia do juízo final, quando Deus abriu o livro da vida, ele olhar para você e dizer: afasta de mim que eu não te conheço. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Com tudo isso, o que é que eu quero passar para vocês? Hoje eu tenho uma perspectiva muito diferente da minha vida. A minha oração para Deus, ela mudou totalmente. Hoje meu pedido a Deus, eu sempre peço a Deus hoje que Ele me levante, sim. Porque às vezes as pessoas chegam para mim, normal, você tem fé? Se você tiver fé, você tem fé que Deus pode te levantar dessa cadeira? Se você tiver fé, Deus vai te colocar de pé, Deus vai fazer um milagre na sua vida, né? Mas eu já vivo um milagre, sabe? Eu sou um milagre a cada dia. Quem lembra da época que eu sofri o acidente, né? E por algumas pessoas que eu já conversei, que chegou uma época que o pedido, muitas das vezes, da oração já não era mais para que eu saísse daquilo ali, sabe? Era mais para que Deus me confortasse naquele momento, porque para muitos eu iria morrer ali. Então já era mais um pedido de consolo, para que Deus pudesse consolar a minha família, né? E não porque foi um acidente muito grave. Então, assim, o fato de eu estar vivo hoje é um milagre. Então, assim, é lógico, você me perguntar assim: Jonathan, você não tem vontade de voltar a andar? Lógico, quem não tem, sabe? Quem não tá passando por uma doença, às vezes, por uma dificuldade, e não quer ali que Deus sabe, um milagre naquele momento, não quer ser curado de uma doença, não quer ter uma vida financeira melhor. Claro, a gente quer o melhor, a gente quer também viver o bom. Mas eu tenho me levantado hoje com um pensamento todos os dias, assim, que eu peço a Deus para que me levante, mas que primeiro Ele me levante espiritualmente. Sabe, que eu possa ser luz, que eu possa ser luz em meio às trevas, que onde eu chegar,
o Espírito Santo de Deus chegue primeiro, sabe? Que a presença de Deus chegue primeiro. E quando eu sair, e de onde eu sair, quem passar por lá possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Que através da minha vida, Deus possa resplandecer a tua glória. Que Ele possa me usar para ser canal de bênçãos para outras pessoas. Então, assim, se for para escolher entre me levantar fisicamente e sair do propósito, ou me levantar apenas espiritualmente e permanecer no propósito, então que eu continue fisicamente numa cadeira de roda, mas que Ele me levante espiritualmente para alcançar mais vidas e para que a glória e a honra dele seja exaltada em todos os lugares que eu for. E onde eu estiver, a presença de Deus esteja. Onde eu estiver, a luz de Deus esteja. Não e que o meu nome não seja engrandecido, mas que o nome de Cristo, que o nome de Deus, ele seja exaltado e adorado em todos os lugares que eu for. Que eu possa ser, sim, um testemunho vivo. Que Deus, ele cuida da gente. Que Deus, ele nos prepara e nos ensina. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Com vocês é isso. E não importa o que você está passando, não importa o barulho do vento, não importa o quanto mais está agitado, permaneça na fé, permaneça crendo e não se esqueça, enquanto Jesus estiver no seu barco, ele não vai afundar. Então não pule do barco. A melhor solução não é pular do barco, é permanecer no barco. Enquanto Jesus estiver no barco, o seu barco não vai afundar. Deus, ele está preparando uma obra maior na minha vida e na sua vida. Então que você possa receber essa palavra, que você possa levar essa palavra para outras pessoas também, e que possa fazer diferença em sua vida, assim como fez na minha vida. Então, assim, esse é um pequeno resumo ali, um pequeno testemunho da minha história, de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, mas eu creio que os planos de Deus, e para finalizar, né, novamente, eu quero dizer, eu compreendo que o verdadeiro milagre, sabe, que Deus fez na minha vida, faz na minha vida todos os dias, é quando eu acordo, é um milagre, eu deito e durmo, é um milagre. Então, assim, o milagre, Deus, ele tem feito esse milagre todos os dias em minha vida. Então, é um milagre contínuo, diariamente eu vivo o milagre. Eu já vivo o milagre, né? Então, assim, o fato de eu estar numa cadeira de rodas não significa que Deus não fez um milagre em minha vida. Pelo contrário, Ele fez um milagre na minha vida. Ele me deu a oportunidade de estar acompanhando os meus filhos crescer, de sentir o abraço, o beijo, ouvir a voz deles. E toda vez ali que eu estou um pouco meio baqueado, né? Nem todos os dias a gente está bem, né? Espiritualmente, fisicamente. Eu recebo ali um abraço, um beijo, e eu entendo que é Deus me fortalecendo novamente, falando: tô aqui, meu filho, ó, não se preocupe, eu continuo aqui, eu permaneço aqui, eu ainda sinto o acariciar de Deus na minha cabeça, do mesmo jeito que eu senti ali naquela mesa de cirurgia. Então, assim, estar numa cadeira de rodas para mim hoje, não vejo como um castigo, não vejo como, muitas pessoas podem ver, eu vejo como um propósito, né? Às vezes foi preciso eu estar neste lugar hoje que eu estou, para que eu pudesse me levantar espiritualmente, para poder levar a palavra de Deus, para poder levar uma mensagem, para poder fazer a diferença na vida de alguém. Então, que Deus possa te abençoar e que você possa ser abençoado com essa palavra de hoje.